hoje eu trago uma previsão mundial. Então você aí, estrela e astro iluminado desta constelação, faça uma oração e vamos pedir aos deuses que nos tragam boas notícias. Antes de iniciar, eu gostaria de lembrar a vocês que chegou a época do ano para se preparar para o ano vindouro. Além da queima de karma, que é um ritual anual que eu faço, e agradeço inclusive a confiança de todos os participantes, eu confesso que é o momento mais importante do ano para mim em termos ritualísticos. Por que isso, gente? Esse ritual é praticado na minha família desde que eu me entendo por gente. É claro que o nome queima de karma é fictício, tá, pessoal? É apenas para dar um contexto ao ritual de final de ano, mudança de ciclo. Mas eu tenho a oportunidade todos os anos de trabalhar a cultura do meu povo, sabe? Nem as vivências, nem outros rituais que eu pratico é tão importante e cultural para mim quanto a queima de karma. É o momento mais emocionante do ano para mim em termos culturais e ritualísticos, viu? Eu sou muito grata. Mas além da queima de karma, nós temos a consulta para 2026. É uma consulta offline, custa R$150. Você recebe um geral do seu ano e uma análise mês a mês. Janeiro tá bom para isso, fevereiro tá bom para aquilo, né? Você recebe uma análise mês a mês. É uma consulta também que eu pratico a todos os anos, final do ano. E querendo agendar a sua vaga, ainda dá tempo, tá bom? Vamos iniciar? Peço permissão à ancestralidade e à força soberana que nos rege, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa trazer mensagens de direcionamento, amor e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Optcha, optcha, optcha. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, viu? Vamos lá? Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha, optcha. Pessoal, no último vídeo de previsão mundial, eu falei sobre um aspecto que são nas cartas a respeito de Rússia e Ucrânia. Eu falei que estava para acontecer alguma coisa que era similar ao Zelensky está segurando para não terminar a guerra. Gente, não é a minha opinião, não sou eu que digo isso, certo? Como muitas outras vezes aqui, eu disse coisas que eu não concordo e que aconteceram claramente. Aquela mensagem, o que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo um retrato do que vai acontecer. Eu não vejo se é certo ou se é errado, se é justo ou se é injusto, se é mentira ou se é verdade. Eu vejo um retrato daquilo que nós vamos ver. Então, o que vai acontecer nesse contexto são matérias, são pessoas falando que o Zelensky está segurando a guerra, que não quer fazer um acordo nesse contexto. Tá? É o que nós vamos ver, e não a minha opinião, gente. Vamos parar de acusar, de massacrar o mensageiro. Não é a minha opinião pessoal. Quando é a minha opinião pessoal, eu falo, eu digo, eu não sou uma pessoa de me esconder atrás de nada. Gente, eu tenho uma tatuagem no pescoço, eu sou uma mulher, eu já passei por muita coisa na vida, nada eu temo. A única coisa que mexe comigo são problemas relacionados aos meus filhos. Quando um deles está doente, isso mexe comigo. Quando um deles tem um problema, isso mexe comigo. Por quê? Porque eu não posso tirar a dor deles para mim. Fora isso, comigo, sinceramente, eu acredito que muitos de vocês não me conhecem de verdade. Mesmo depois de anos e anos, algumas pessoas não entendem quem eu sou. Certo? Não sou a pessoa mais certa do mundo, não sou dona da verdade, sou imperfeita como qualquer outra pessoa. No entanto, eu tenho algumas qualidades ou até algumas características que, mesmo expressando aqui com atitudes e não com falas, tá? Com atitudes, por exemplo, né? Quando eu fiz a tatuagem no pescoço, é uma atitude que poucas pessoas têm, ainda mais mulheres.
entendeu? São as minhas atitudes que falam por mim. Eu não sou uma pessoa que estou na internet falando uma coisa, né? Quando eu falei, eu acredito que seja assim, é porque eu aplico na minha vida em primeiro lugar. Eu não acredito em curador ferido. Não existe uma pessoa que não tenha acertado a sua vida que venha orientar qualquer outra pessoa. Eu não acredito nisso, sabe? Que é aquilo que a religião prega. Entende? Que uma pessoa, para cuidar de outras, ela tem que viver na pobreza, ela tem que ser infeliz no amor, ela não pode isso, ela não pode aquilo, para que ela seja pura o suficiente para cuidar de outras. Eu não acredito nisso. Uma pessoa para orientar a outra em relação à vida amorosa, ela tem que estar bem, tem que estar feliz. Uma pessoa para ajudar o outro a ter prosperidade, tem que ter prosperidade. Tem que ter prosperidade, sabe? Mas a maioria das pessoas preferem ser enganadas o tempo todo. A gente vê isso muito na internet. A gente vê isso muito na internet, entende? Então, não é a minha opinião pessoal, por favor, tá? E por que eu tô tocando na Ucrânia? Porque justamente foi a Ucrânia que abriu o jogo aqui, tá? Falando de um aspecto difícil, um aspecto bem complicado para a Ucrânia, que pode ser para Zelensky, pode ser por uma autoridade ucraniana, mas tem um aspecto de dificuldade bem significativo, inclusive alguma coisa relacionada à justiça internacional, a leis internacionais, alguma coisa relacionada à internet, a meios virtuais, tá? A dados e a economia. Vamos prestar atenção. Eu acho que muita gente que chega a esse canal acredita que seja um canal de comentários, né? Um canal opinativo. Eu sinto muito, não é, tá? Eu sigo à risca aquilo que o baralho cigano diz, mesmo não concordando com a mensagem, mesmo lamentando, mesmo sentindo muito os acontecimentos. Eu também não vou me omitir caso eu veja alguma coisa. Não vou mesmo. Então, nós vamos ver muitas quebras econômicas, financeiras, de alianças, tá? Quebras de alianças financeiras, consequentemente, que vão trazer circunstâncias econômicas para algumas nações. Nós poderíamos pensar isso relacionado à Rússia, Ucrânia e Europa, já que é o contexto, tá? Inclusive, eu quero dizer a você o seguinte, na Europa, eu vejo um luto, não me mostra o país, tá, pessoal? Eu vejo um luto muito significativo e talvez um pesar. Qual é a diferença do luto por pesar? Luto pode indicar uma pessoa, quando é para uma nação, ou um grupo de pessoas. Quando tem um grave acidente, quando tem um terremoto, quando tem uma enchente, que morre um grupo de pessoas, o país passa pelo luto. Ou uma personalidade influente que tenha ajudado aquela nação culturalmente, economicamente. Por exemplo, né? Quando a gente fala em arquitetura, em todo o mundo, né, pessoas construindo monumentos, né, arquitetônicos assim gigantescos. E claro que o nome dessas pessoas ficam gravado, a construção de pontes ou de grandes obras. Então, uma pessoa que tenha colaborado com a nação, seja artisticamente ou não, ou um grupo de pessoas. Quando a gente fala de um pesar, é uma perda para o povo, mas não um luto, é um luto simbólico. É a perda de um direito, é um retrocesso, é um acontecimento que não dá para voltar atrás, pelo menos momentaneamente, que politicamente falando, gente, a cada troca de governo é possível reverter algumas questões ou entrar numa batalha para reverter alguma atitude tomada pelo governo anterior, tá? Então temos aspectos de luto e pesar. O que eu vejo na Europa? Pesar. Tá? Um acontecimento que vai fazer com que a população de uma nação sinta, né, uma lamentação, tenha um sentimento de luto simbólico, um pesar, uma lamentação em decorrência de um acontecimento. Geralmente, uma coisa que impacta muito na cartomancia, tanto em vida pessoal como na vida coletiva, é também a frustração. Vamos lá, meu povo. Um casal, tá? Um casal tá bem, todo dia os dois trocam mensagens de amor, bom dia, boa noite, eu te amo, né? Ambos vão trabalhar, chegando em casa, confraternizam, a vida tá normal. Aí, um belo dia, uma dessas pessoas do casal
fala para outra, olha, eu não quero mais permanecer com essa relação, eu tô indo embora, eu não quero mais o casamento, sem nenhum motivo. Quando isso acontece, aquela pessoa que não está esperando uma mensagem dessas, ela sofre uma tremenda frustração. E quando a separação se dá de fato, quando uma das pessoas está certa de que quer sair da separação e vai, é uma dor que não tem remédio, porque nunca o casamento vai voltar a ser como era. E como é que a espiritualidade trabalha nisso? Aquilo que não tem remédio, aquilo que é irremediável, se torna desimportante. É como um luto. Nós, quando perdemos uma pessoa querida, nós sofremos muito luto, né, naquele momento. E o luto é irreversível. Só que com o continuar da vida, a gente vai acostumando a lidar com a saudade. O tempo, o Senhor de todas as forças, torna aquele sentimento ameno, né? Menos doloroso. É possível viver após um luto, é possível viver após um corte abrupto, tá? E geralmente o sentimento de frustração está associado na cartomancia mundial, né, quando há situações que dificultam ou que tira direitos da classe menos favorecida, do pobre, ok? Então, vamos lá. Questões de leis trabalhistas. Pessoal, quem me acompanha aqui sabe que mais ou menos de 4 ou 5 meses para cá que os oráculos vêm mostrando. Aí nós tivemos na Argentina um movimento em leis trabalhistas, onde obriga o trabalhador a trabalhar 12 horas por dia e, né, o recebimento por esse trabalho, por essas horas a mais, pode ser por cesta básica ou outros benefícios, que é um retrocesso para o trabalhador. Imagine você trabalhar 12 horas por dia e ainda receber o seu salário com cesta básica. Eu acho que é um complementar do salário, tá? Então, o jogo continua apontando isso. Eu acredito que seja uma tendência para 2026 bem grande, onde várias nações venham a mexer nas leis trabalhistas. Aí nós, aqui no Brasil, quem voltar um ano atrás, quem maratonar o Saraflix aqui no canal, vai ver que eu disse já há muito tempo isso, em previsões que eu fiz para 2025, lá em 2024, que mesmo diante de grandes crises, o Brasil avançaria. E eu me agarro nessa mensagem. Quando eu vejo uma coisa difícil, eu me agarro a essa mensagem. Vamos desestruturar tudo, vamos deixar a sujeirada aparecer para a gente possa consertar. Aqui no Brasil, nós estamos debatendo o fim da escala 6x1. Entende? Então, da mesma forma que o Brasil vai mexer em leis de trabalho para beneficiar os trabalhadores, outras nações também podem. Mas a maioria pode sofrer um retrocesso, infelizmente. Uma outra coisa que me chama a atenção, já aqui nessas cartas e toda essa linhagem de cartas, é o seguinte: trabalho de estrangeiros, a proibição de estrangeiros para o trabalho. Então, nós sabemos que alguns países, eles vivem, né, eles se movimentam a partir do trabalho de estrangeiros. Existem muitas nações onde os jovens saem para fora. Portugal, a maioria dos jovens portugueses vão trabalhar na França, na Suíça, na Itália, em outros países. E os estrangeiros que movimentam a economia portuguesa, ou boa parte dela, tá, pessoal? Olha, eu não estou falando aqui com dados, eu estou dando um exemplo muito pequeno, muito primário. Então você que é de Portugal, não me julgue, eu estou apenas dando um pequeno exemplo, não vou me aprofundar nisso, que não é o caso do vídeo, estou dando exemplos, tá? Onde a mão de obra estrangeira, ela é importante. Então, a gente pode ter leis também trabalhistas nesse contexto. Tanto a proibição do trabalho de estrangeiros em nações, como também regularizações para esse trabalho. E outra coisa, gente, o que vai acontecer também é uma pressão maior a respeito de visto de trabalho. Então, quando eu falo de leis trabalhistas, eu não estou me referindo apenas, tá, a questões como o fim da escala 6x1 ou 12 horas de jornada de trabalho, não. Eu estou me referindo a vistos para trabalho, a todas as questões que envolvam toda a questão voltada ao trabalho. Aí uma questão também que apareceu depois de eu ter dito, né, nos vídeos, que esse tipo de coisa estava para acontecer. Nós vimos também os Estados Unidos retirar, né, de uma categoria profissional a enfermagem. Então, nós tivemos também uma perda lá nos Estados Unidos. Nós tivemos uma perda, por quê? Enquanto em todo mundo, em todo o planeta Terra, em toda a bola azul, não houver um cuidado maior com todas as classes trabalhadoras, nós perdemos.
E outra questão, pessoal, enquanto não pensarmos enquanto coletivo, a gente não anda para frente. Então, o que acontece nos Estados Unidos, com qualquer classe trabalhadora, é da nossa importância sim, tá? Isso em qualquer lugar, porque se a moda pega, a gente sabe como é que fica, né? Pois bem, então mais assuntos desta vertente vão surgir. Aí eu vou ensinar vocês hoje como usar as previsões para um ano. Então, quais os aspectos principais do ano de 2026? Contenção de Saturno, né? A dissolução de Netuno. Nós teremos uma grande conjunção, então os assuntos maiores serão relacionados à contaminação, à contenção, a toda essa questão. Aí nós temos também Urano em Gêmeos a partir de abril, que vai trazer um outro aspecto, como por exemplo, transportes, ensino, né, até o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, mudanças na educação nesse contexto. Então a gente consegue agregar as informações dos vídeos à energia geral para ter um panorama maior do que está por vir. Porque eu confesso que é tanta coisa que os oráculos não conseguem chegar. Por exemplo, eu venho falando há bastante tempo em regularizações ou mudanças ou perdas de profissionais de trabalho e aconteceu. Aconteceu na Argentina, aconteceu nos Estados Unidos, de formas completamente diferentes. Consegue compreender? Então envolve também questões de sindicais, taxas, como por exemplo, né, quem paga o Corém, essas taxas sindicais, isso tudo vai trazer muita mudança em vários países diferentes, né, de agora por diante. Então, por um bom tempo, nós vamos ter que lidar com essas situações, certo?